Irmãos, esse texto de Lucas, ele é um pouquinho diferente dos demais evangelhos, porque Lucas tem uma visão mais aprofundada na oração que Jesus fez. Ele não traz detalhe como Mateus, que Jesus chamou Pedro, João e Tiago para ir mais à frente, não. A preocupação de Lucas é totalmente no momento de Jesus com o Pai. E como ele é um evangelho detalhista, porque Lucas pesquisou bastante para poder escrever, ele passa ao leitor essa profundidade enorme. Porque, meus amados irmãos, nós sempre precisamos, em memória do que Jesus fez na cruz, trazer esse culto diferenciado no qual nós ceiamos, justamente pensando em seu sacrifício. E nós temos que fazer uma viagem dentro do nosso coração. Ao olharmos para o sacrifício feito na cruz, temos que fazer um balanço na nossa vida e tentar alcançar o quanto nós temos valorizado esse Deus que morreu por nós. Porque esses relatos que os evangelistas fizeram questão de trazer é para incentivar o povo de Deus, encorajar o povo de Deus a servir a Jesus com toda a vontade, a fazer valer esse privilégio que é estarmos aqui reunidos essa noite na presença dele, a entender que ele morreu para que nós verdadeiramente tivéssemos vida abundante, que nós fôssemos diferentes na terra. E aqui eu tenho que olhar tudo que Jesus padeceu e ver o quanto de verdade está dentro de mim. Porque ele começa dizendo o seguinte: ele foi de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Então todo mundo estava com ele lá, ainda que os outros evangelhos digam que ele foi um pouco mais à frente. Tiago também, João e Pedro foram, mas os discípulos o acompanharam. E chegando no lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Aqui nós temos que parar e começar a enxergar quais são as tentações que estão presentes na nossa vida. E qual tentação Jesus ele está tentando passar aqui. Ele sabia muito bem que aquela eram os últimos momentos que ele tinha com os seus discípulos. Breve Judas ia chegar para levá-lo preso juntamente com as autoridades, os enviados das autoridades do povo de Israel. E quando eu olho isso aqui, fazendo a minha viagem, vendo todo o desenrolar que Lucas trouxe desse momento com Deus, que tentação seria essa? A maior tentação que nós padecemos é a tentação de ter uma vida longe de Deus. A maior tentação que vem ao nosso encontro é a tentação que nos coloca em uma indiferença com esse Deus. É esse tipo de tentação que nós precisamos vigiar. Precisamos lutar para que todo o tempo nós tenhamos comunhão com o Senhor, para que nós estejamos em oração para com Ele, para que nós não venhamos ser tentados a viver longe dEle, porque nós dEle dependemos. Isso aqui fica em evidência pelo momento de oração que ele tem depois com o Pai, em como humano, na agonia que ele estava sentindo, sabendo que ele iria passar da morte na cruz, em favor de cada um de nós que estamos aqui, da humanidade em geral, daqueles que creem. Isso tem que mexer no nosso coração. Como é que eu estou vivendo hoje para com esse Deus? Será que eu estou mostrando indiferença? Ou eu estou valorizando Ele com toda a força do meu ser? Amém. Eu preciso orar para que eu não venha ser tentado a isso, a achar que posso viver da força do meu braço, a achar que sou autodependente, a achar que o meu intelecto é o suficiente. Nós não podemos cair nessa tentação. E quando nós nos colocamos de joelhos prostrados na presença dEle, nós afirmamos com todas as letras
Senhor, eu dependo e eu preciso de Ti. Aleluia. Temos que fazer essa viagem. E como eu sei que estou vivendo uma vida separada de Deus, é quando tudo aquilo que envolve Deus não me anima. Quando tudo aquilo que envolve Deus é um grande obstáculo para mim. O salmista, feliz, ele diz lá no Salmo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não estou dizendo que a diferença é estar na casa do Senhor, não é isto. A diferença é deixa eu louvar, adorar, bendizer meu Deus, deixa eu estar na presença dEle, e nisso eu me alegro. Aquilo que envolve Deus tem que fazer o nosso coração saltar, de alegria, de prazer, de vontade. Não importa as barreiras que venham surgir, ou qualquer circunstância que venha tentar parar, não será suficiente se verdadeiramente eu valorizar esse Deus, buscando comunhão, para não ser tentado a me afastar. Porque ele diz isso aos seus discípulos, e ele vai um pouco mais à frente. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava dizendo... Ele não está falando aqui de uma coisa que ele não... Ele sabia o que é o homem, ele sabe o que é o ser humano. E na agonia da morte, na agonia de ver o que ele ia passar, ele: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Aí na mesma oração ele continua: contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Ele está falando daquilo que até ele experimentou. Até ele experimentou a vontade de talvez desistir, não fazer o que o pai queria. Até ele experimentou ali aquele momento de agonia. Ah, será que vai valer a pena eu morrer? Eu não quero morrer. Aquela coisa que somente ele sentiu. Porque nós vamos passar, mas nós não sabemos o momento. Ele sabia que ele iria morrer. A agonia dele sabendo: daqui a pouco eu vou morrer. Nenhum de nós quer morrer. O mais doente que esteja, ninguém quer morrer. E ali ele está dizendo por isso: você deve orar para não estar em tentação, porque a tentação ela é inerente a todos os homens. Todos nós somos tentados a tentar viver uma vida longe de Deus. Todos nós somos tentados a mostrar indiferença, a olhar para a nossa vontade, a olhar para a nossa natureza, para a nossa carne, mas nós, em comunhão com Ele, nós iremos dizer o que Jesus disse com a propriedade, sim, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor. Aleluia. É isso aqui que tem que entrar em nós. A minha vontade é pouca, mas quando eu olho para a cruz de Jesus, isso tem que mexer. Eu acredito que é isto que Deus quer ver em nós. Total valorização. Falou que é Deus, estou dentro. É para a glória de Deus, vamos nós. É isso aqui que tem que mexer. Porque quando eu olho para a cruz de Jesus e olho para mim e vejo, olha o que ele suportou. Olha o que ele passou por me amar. Nenhuma atitude que eu venha fazer aqui vai ser o suficiente para mostrar o tamanho, ou pagar o preço, ou mostrar gratidão suficiente a Ele. Nada. Mas eu preciso me esforçar o máximo que eu puder para dizer: Senhor, eu não sou indiferente ao seu sofrimento. Pelo contrário, eu o valorizo. E é por isso que eu entendo que não há outro lugar para mim a não ser viver em comunhão contigo. Ele está ali, passou para os discípulos, que também iriam passar o momento de tentação. Logo após a sua prisão, foram tentados a abandoná-lo de vez. Todos nós somos. A nossa natureza ela é contrária às coisas divinas.
os nossos pensamentos são contrários aos pensamentos do Senhor. Mas quando eu entendo que, ao olhar para a cruz e falar, nada pode me parar, porque o que ele sofreu foi algo muito grande. E eu tenho que trazer o seguinte: qual é o meu argumento diante dele que vai me abonar diante da minha indiferença? Ah, Senhor, eu estava meio assim. Espera aí. Ah, Senhor, eu não tive muita vontade. Ah, Senhor, isso e aquilo. Nós somos assim. Aí ele vai dizer: e a cruz que eu padeci? Foi menor do que essa tua circunstância? Por isso que nós não podemos ser tentados a mostrar essa indiferença, a fazer a nossa vontade, a olhar para nós. Porque sempre haverá em nós a negativa. Mas eu tenho que olhar para a cruz e falar: aquele sangue vertido por mim vai jogar por terra tudo isso e vai me fazer cada vez mais o valorizar. Porque quando eu olho isso aqui, principalmente esse relato de Lucas, isso me deixa envergonhado. Porque ele sai do lugar escolhido, ele vai para lá, ele ora a Deus, no seu momento humano, de sentir a pressão da morte, de sentir o que ele iria padecer. Pai, se queres, passa de mim. Mas aí ele respira: não, mas contudo, faça a tua vontade, porque para isso eu vim, eu preciso cumprir a missão. E agora ele está ali, aparece um anjo, não para livrá-lo da situação, mas para confortá-lo na situação. É por isso que nós não podemos abrir mão de estar em comunhão com o Senhor, porque não importa a diversidade, a dor, seja o que for, Ele mandará o escape e o conforto para que possamos suportar, mas eu preciso valorizar. Se eu não valorizo, aí não tem jeito. Nós temos que ser esse cristão que olha para a cruz e se enche de força para vencer tudo. Para não deixar de dar a Deus a honra devida, o louvor devido, a adoração devida, porque Ele merece isso e muito mais. O anjo está ali, o conforta. E estando em agonia, orava mais intensamente para vencer a tentação, talvez de fazer a vontade dele parar e desistir. Interessante que na nossa humanidade a gente faz o contrário, né? Ao invés de orar até a montanha se mover, a gente vai esmorecendo, o problema vai se avolumando, a circunstância vai tomando mais força do que a fé. Aí a gente chega, a gente cai na tentação da indiferença. Ah, não dá, não tem jeito, eu não consigo. Ah, não tenho mais vontade. Ele orava mais intensamente para que a tentação não ganhasse de forma nenhuma. Mais intensamente, a ponto de seu suor tornar-se grandes gotas de sangue. Olha a agonia de Jesus. Eu gosto do texto em Hebreus. Fala assim: olha, você não sofreu até o sangue. Então, quando eu vejo esse texto, eu falo assim: não tem desculpa. Não tem desculpa. É claro que Deus não vai colocar um peso maior que nós, do que nós possamos suportar. É claro que não. Mas nós não podemos mostrar indiferença. Tem que ter o ânimo. Não, isso está surgindo para me parar, mas maior é a minha fé e o meu Deus. E eu vou ultrapassar tudo isso. Isso é eu mostrar que estou valorizando, porque ele sofreu, mas não disse nada, por amor de mim, por amor de você. Então a gente não podemos achar que Deus vai olhar as coisas assim, como se nada fosse. Deus quer ver a nossa força de vontade diante dele. Para ele, não é? Quando eu estou dizendo isso, eu não estou querendo
amarrar você, ou que você entenda que isso é a circunstância de estar aqui. Não é nada disso somente. É da vontade de Deus dentro de nós, de querer orar, de querer adorar, de querer buscar, de querer mostrar: Senhor, tu morreu na cruz, o teu sangue foi vertido, mas não foi em vão, porque eu estou aqui para te servir, para te dar o meu melhor, sem desculpa, sem nada, é para ti, então eu quero. É isso. Porque em agonia o anjo conforta, é a cruz. Ele levanta da oração e foi ter com os discípulos e achou dormindo de tristeza. O cansaço daquela semana não foi fácil para os discípulos de Jesus. Chegar em Jerusalém, a entrada triunfal, e começa aquela guerra toda contra as autoridades lá. E Jesus enfrenta as autoridades, bate de frente com elas, e os discípulos estão ali também, sofrendo aquele mesmo peso emocional. O cansaço físico. Na última semana da sua vida terrena aqui. Está ele já dormindo de tristeza, e Jesus lhes diz novamente: olha, por que estás dormindo? Isso é uma analogia interessante, porque Paulo vai dizer assim: desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. E nós estamos dormindo justamente porque não tomamos uma posição diante de Deus. Estamos dormindo porque ainda estamos fazendo a nossa vontade. Estamos dormindo porque ainda não salta no nosso coração a vontade de Deus, de querer adorar, de querer servir, de querer mostrar para Ele que o sangue dele não foi em vão. Estamos dormindo porque não queremos ter comunhão com Ele em oração, não queremos ter comunhão com Ele na Sua palavra. Estamos dormindo porque o tempo está passando e nós estamos deixando de crescer espiritualmente diante dEle. Por que estás dormindo? Desperta, porque levantai-vos, orai, para que não entreis em tentação. Meus amados irmãos, eu olho para mim quando leio esse texto, me sinto envergonhado, porque eu vejo que a maior deficiência nossa é justamente essa: oração. Nós não buscamos Deus em oração devidamente, mas nunca é tarde para a gente despertar para isso. A fraqueza espiritual, muitas das vezes, em nós é fruto dessa falta de oração. É fruto da falta de comunhão com o Senhor. Os grandes homens do passado, eles passavam 8 horas em oração. Nós temos dificuldade hoje de ficar 8 minutos. Era a noite toda, a madrugada toda, até amanhã, em oração. Justamente para que eles não fossem tentados a querer viver a sua maneira, a ser tentados a viver segundo o seu intelecto, na força do seu braço, mas para que fossem totalmente dependentes de Deus, para que o dia fosse totalmente entregue a Deus, para que Deus pudesse manifestar na vida deles naquele dia, e eles pudessem entender. Nós temos que trazer as palavras de Jesus para o nosso coração. Valorizemos a morte, e não foi fácil, não foi uma coisinha simples não. Foi terrível. Ele foi colocado no madeiro como um malfeitor. A pior morte daquele tempo era essa morte, destinada aos piores homens da terra. E os piores homens da terra não era Jesus, era eu e era você. Era o nosso pecado que ele levou lá. Ainda teve que pagar o preço de, por um momento, ser tirado dele a presença do Pai por causa do meu pecado, por causa do seu pecado. Nós não podemos mostrar diferença a Jesus em maneira nenhuma. Nosso interior tem que saltar de vontade, de alegria, por estarmos diante dele, para servir a ele, para buscar a ele. Porque senão, tudo aquilo que ele fez sempre vai ter valor, mas não vai ter para mim.
porque Ele morreu na cruz, padeceu, para que um dia eu pudesse estar com Ele. Meus irmãos, se hoje aqui eu não mostro tanta vontade de Deus assim, por que eu vou ter que estar com Ele lá? Se eu não quero estar com Ele aqui, por que estar com Ele lá? Temos que olhar isso aqui, fazer uma viagem dentro da nossa vida. Tudo que é para Deus, a gente fica meio cauticante. Tem que ser o contrário. É para Deus. Eu quero. Estou dentro. Vamos nós. Vamos buscar. Vamos orar. Porque a gente pode estar com dificuldade em tudo. Padecer em várias áreas da vida. Mas o que nós não podemos deixar de ter ou perder é a presença de Deus na nossa vida. Se eu estou enfermo, Ele é poderoso para curar. Se eu estou precisando de qualquer situação, Ele é poderoso para me ajudar. Assim como Ele mandou o anjo para confortar seu filho, Ele também vem para nos confortar. Não podemos perder a presença de Deus. Então não podemos ser indiferentes. Ou é tudo, ou é nada. Ou a gente se entrega e se rende, ou a gente vai ficar nesse engodo, achando que não é. Foi sangue, precioso sangue, vertido na cruz. Então que nós tenhamos dentro de nós esse entendimento. Nada pode parar você na tua caminhada até Cristo Jesus. Nada pode ser empecilho na tua vida para que você sirva a Deus em verdade. Nada pode ser circunstância que venha impedir cada um de nós de adorarmos aquele que vive. Temos que parar com essas indiferenças, parar com essas desculpas, porque elas não colarão diante do eterno Deus. Elas não colarão diante do tribunal. Chegar lá e aí, Senhor, estava com aquilo ali. Morri na cruz por você, dei meu sangue. Suei sangue e agonia. Então, isso aí é problema para você? Não colarão. Ou a gente assume como cristão esse posicionamento, ou a gente vai ficar aí se enganando e sendo enganado. Porque foi cruz. O preço foi muito alto. Pare para pensar. A dor. Pare para pensar. Por mais que tentem encenar, não foi um terço. O chicote nas costas. A coroa de espinhos. As chibatadas, a zombação.